Oi, eu sou a professora Eliane Ribeiro Lázaro e hoje vim falar com vocês sobre o surgimento da pecuária no Brasil. Afinal, como tudo começou, quem foram os responsáveis, quais os resultados? Bom, essas e outras questões eu trarei aqui para vocês hoje. Naquela época, era pouco provável de se acreditar que a pecuária se tornaria uma atividade essencial para a economia no Brasil hoje. No início do período colonial brasileiro, o principal investimento dos portugueses era feito na indústria açucareira, que ocupava grande parte do território explorado nos primeiros anos da colonização. A partir da vinda do governador-geral Tomé de Souza, no século XVI, vêm as primeiras cabeças de gado e elas vêm para ajudar na produção da cana-de-açúcar. Além também de servir de alimento, o gado era a força motriz nos engenhos, ajudando eles a funcionar. A cana representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do nosso país. Porém, houve a necessidade de outros serviços e não apenas investir no açúcar. Então surgiram outros investimentos, os chamados de atividades secundárias, e dentre elas surge a pecuária. A pecuária foi essencial na formação do nosso país. Ela ajudou a desbravar e a formar várias cidades, contribuindo para a nossa economia também. Os primeiros bovinos chegaram à Bahia no século XVI. Era um gado zebuíno proveniente das ilhas de Cabo Verde, na África. No início da colonização, o gado ele era utilizado basicamente como tração animal nos engenhos de cana-de-açúcar. Mas, com o passar do tempo, o aumento do rebanho gerou um problema nas plantações de cana. O gado ele ocupava um espaço que era originalmente reservado às valiosas plantações de cana-de-açúcar. E ele também começou a fazer grandes estragos nessas lavouras. Então o gado entrava e acabava destruindo as plantações. Isso fez com que a coroa portuguesa emitisse um decreto que proibia a criação de gado em uma faixa de terra de 80 quilômetros da costa até o interior, que era onde se concentravam essas plantações. E essa proibição fez com que o gado se expandisse então para o interior nordestino, em especial ao longo do Rio São Francisco, que ficou conhecido como o Rio dos Currais. O que se via no norte do estado era um prolongamento da expansão da pecuária baiana, que ocupava áreas de vegetação e climas semelhantes ao do Nordeste. E onde surgiram também grandes fazendas de criação graças à existência de bons pastos, água e também reservas de sal-gema. Essa criação de gado ela foi se expandindo então nessas regiões. E é nesse período também que surge a figura do vaqueiro, que passa a ter grande importância. Eles são responsáveis por cuidar das boiadas. E, dentre as principais atividades, eles começam a desbravar todo o interior nordestino, com destaque também principalmente para Bahia e Pernambuco. Os vaqueiros, eles coordenavam as atividades. Eles comandavam os peões e recebiam 1/4 das crias do rebanho nascidas ao longo de um período de 4 a 5 anos. Nesse sistema, nós vemos que a pecuária colonial também era marcada por uma interessante mobilidade social, já que ela permitia que os vaqueiros se tornassem donos do seu próprio rebanho. E uma curiosidade, foi em 1614 que aconteceu a primeira feira de gado na Bahia. E a partir daí, essas feiras se tornaram a principal ponte entre as duas atividades, a pecuária e a agricultura. E então, ali na primeira metade do século XVIII, a pecuária bovina ela acaba se estendendo para o sul do país também, onde vão se encontrar imensas pastagens e acaba se tornando também a principal atividade econômica da região por muito tempo. A partir do século XVI, os jesuítas, juntamente com as suas missões, eles vêm para o sul do país. E eles colocam o gado para auxiliar no abastecimento dessas missões. Porém, a partir da União Ibérica e com as invasões holandesas, a gente começa a ter um problema. O que acontece? Acontece a falta de negros escravizados na colônia. Assim, muitos paulistas começam a atacar essas missões na região sul, para pegar os indígenas que estavam sendo catequizados pelos padres jesuítas, tá?
e querem transformá-los em escravos. Assim, as missões começam a entrar em crise e surge o que chamamos de gado selvagem. Esse é o gado sem nenhum tipo de cerca ou controle. Essa seria a zona de pastagem natural no Rio Grande do Sul. Depois, com o fim desses problemas e invasões, volta tudo ao normal e a região sul volta a se focar principalmente no couro. E surgem então as grandes estâncias, que serão grandes criações de gado e agora com o apoio da coroa portuguesa. Couro, que servia para a fabricação de roupas, calçados, entre outros. Ocorreu assim também o crescimento do rebanho nacional no século XVII ao século XIX e com a chegada também de animais europeus das raças taurinas, que eram também mais adaptados às regiões sulistas. Ali no século XVII, segundo alguns relatos históricos, o rebanho já somava cerca de 650 mil cabeças. Durante a descoberta do ouro em Minas Gerais, ali no século XVIII, por exemplo, a pecuária ela se estendeu pela bacia do São Francisco, e também pelo Cerrado do Planalto Central. No sul, ao redor da bacia do Rio Grande, o gado finalmente ia se estabelecer em uma região rica em águas, de rios e chuvas e acompanhando também o crescimento da atividade mineradora nessa época. E Minas Gerais e o seu gado também passaram a partir daí a abastecer grandes regiões como São Paulo e Rio de Janeiro nesse período. Então, de maneira geral, qual foi a importância da pecuária para a colônia brasileira? Bom, existem vários fatores importantes que a gente tem que destacar. O primeiro deles foi o abastecimento. Bom, afinal, esse gado ele serviria para alimentar muita gente nessa época. Contribuiu também para o mercado interno e para o crescimento da colônia. Na época da mineração, foi essencial para abastecer toda a região mineradora. Foi importante também porque desbravou o interior, já que graças ao gado nós temos a formação de muitas cidades, ao longo do Rio São Francisco, por exemplo, que foram sendo habitadas. Nós também temos a formação da região sul, que acabou sendo habitada, e o gado ele vai se tornar também importante para diferentes tipos de mão de obra, pois nós temos a mão de obra livre, os escravos alforriados, temos a mão de obra indígena, entre outros. E quem trabalhava com esse gado acabava muitas vezes recebendo o próprio gado, as crias, como forma de pagamento, fazendo com que aumentasse também, houvesse um crescimento na quantidade de pessoas criando gado no nosso país. Assim, a pecuária foi muito importante no processo de colonização e formação do Brasil. Atualmente, o Brasil contempla o maior rebanho bovino comercial do mundo, com um padrão internacional de qualidade. Tudo isso graças à evolução e o desempenho que ele foi conquistando ao longo desses anos. O Brasil se tornou referência em produção pecuária e a nossa carne é mundialmente conhecida e reconhecida. Além do destaque para a criação de gado de corte, também temos diversas regiões do país que despontam na produção leiteira. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!